Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um Devocional do Temor e Tremor. Hoje comigo, irmão Evai Silva, e nós finalizaremos a semana iniciando o capítulo 23 de Atos, do seu verso 1 ao verso 11. Mas de qualquer coisa, vamos orar para dar início ao nosso estudo. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por mais este dia. Que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos instruir neste momento de estudo. Fala conosco através da tua palavra. Então, assim, meu Deus, que eu te oro e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura do texto, meus amados. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali presentes, perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade de seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Dito estas palavras, começou a ser grande a discussão entre os fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? E como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você dê testemunho também em Roma. Amados, no capítulo anterior, nós vimos Paulo ali deixando o tribunal do sumo sacerdote, e ali ele o leva para longe da multidão, e ali os inimigos ali de Paulo, aqueles que estavam acusando, eles agem ali sem fazer muito barulho, só que agora com muito mais sutileza, com muito mais não é cautela, mas com muito mais ardilosidade. Então Paulo, ele inicia protestando, A gente tem o início do protesto de Paulo no início do verso 23. E ele protesta com grande coragem. Ele não estava de modo algum perturbado por ele estar ali diante de uma assembleia tão solene. Uma assembleia que na juventude dele, ele tinha tanta admiração. Então Paulo ali com grande coragem, sem estar perturbado, diante desta assembleia, ele não se acovarda. Por quê? Por que ele não se acovarda? Porque Paulo, ele mesmo diz, ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. Ele diz: Tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. E isso é que lhe impulsiona a ter coragem, Porque ele não devia nada. Embora ele sabia que, embora ele fosse reprovado, o coração dele não estava reprovando ele, mas testemunhava a favor dele. Paulo, ele sempre foi um homem que foi dedicado à religião. Ele nunca viveu sem regra. Ele sempre foi um homem regrado. Ele sempre fez diferença entre uma boa obra, uma obra e uma obra má, entre uma ação moral incorreta e uma ação moral incorreta. Mesmo que antes do seu estado não regenerado, isso fosse deturpado, mas ele sempre viveu de acordo com aquilo que acreditava. Ele sempre tinha essa consciência. Ele não era um homem imprudente. Ele sempre considerava o que fazia. Ele era um homem esperto, cauteloso. E isso, ele era audacioso também. E ele não se importava com o que fazia,
desde que aquilo fosse de acordo com a palavra de Deus, desde que aquilo fosse de acordo com os objetivos da palavra de Deus. Mesmo quando Paulo ele perseguia a igreja, ele pensava que fazia da maneira correta, ele pensava que servia a Deus nisso, e por isso ele se empenhava nisso. Ainda mais agora, ele teria ainda muito mais coragem agora que ele tinha plena certeza do seu chamado, e ele sabia que agora estava nos caminhos corretos, nos verdadeiros caminhos corretos, que eram os caminhos de Cristo. Então, a consciência de Paulo agora ela era limpa por completo. Ele sabia que estava fazendo aquilo que era aceitável diante de Deus. E Paulo se enchia de vigor. E ele sabia, aquelas pessoas ali, elas sabiam que Paulo, em todo o seu tempo que agora ele proclamava o Evangelho de Cristo, e essas pessoas ali do Sinédrio consideravam Paulo um apóstata, um desertor, mas Paulo ele sempre andou diante de Deus. Em toda boa obra e em toda consciência, Paulo sempre andou diante de Deus. Seja o que for que aquele povo pensasse de Paulo, Paulo estava sendo aprovado por Deus e estava vivendo honestamente. Ele não tinha outro objetivo, Paulo, a não ser agradar a Deus, a cumprir o seu dever para o qual ele tinha sido chamado. Então, por mais que aqueles homens se inflamassem contra ele, Paulo sabia que estava fazendo o correto. Paulo sabia que estava trabalhando para o progresso do reino de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus entre os gentios, e ele ia agir com coragem, com audácia e com uma consciência limpa. Quantos de nós podemos dizer que agimos e fazemos as coisas com uma consciência limpa, assim como Paulo está dizendo, né? Uma consciência limpa diante de Deus. Então, aqueles amados de hoje em dia que vivem com uma consciência limpa, diante de Deus, eles podem, assim como Paulo, levantar-se seus rostos, se levantar diante de uma multidão que os acusa, sem culpa, sem mácula, com o coração leve, sem condenação, confiando que está fazendo a obra de Deus. Quantos de nós podemos fazer assim como Paulo? Levantar o nosso rosto diante de homens que nos acusam e dizer: eu tenho uma consciência limpa, eu sou sincero com aquilo que prego, eu sou sincero com aquilo que falo. Paulo sabia disso e se regozijava nisso. A consciência de Paulo testemunhava a favor dele. E a história ela vai continuando. Diante da história, no verso 2 nós temos: mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que ele batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Paulo diz: Deus te ferirá, parede branqueada. Paulo sabia que aquilo era errado. Paulo, ele não falou isso com ira ou sendo influenciado por algo pecaminoso, não. Mas sim com um zelo santo contra o abuso de autoridade do sumo sacerdote. E ele pega e diz que Deus vai ferir o sumo sacerdote, mas não com um espírito de vingança. Paulo ali, ele é como se ele visse o verdadeiro caráter ali do sumo sacerdote. Ele chama ele parede branqueada, isto é, ele chama ele de hipócrita. Uma parede de lama, lixo, sujeira, entulho, tudo que é ruim. Só que pintada, bonita por fora, né? Bem rebocada, mas por dentro é tudo isso que eu falei: lixo, lama, sujeira. E só que com uma capa muito fina de tinta branca por cima. É a mesma. Paulo está usando do mesmo argumento que Cristo usou lá em Mateus 23, 27, quando compara os fariseus com os sepulcros caiados, né, com túmulos caiados. Ou seja, por fora tens uma aparência muito boa, quer ser muito zeloso pela lei, mas por dentro o coração está cheio de maldade, maledicência, não é? E diante da acusação, né, que fazem ali contra Paulo, dele estar desrespeitando o sumo sacerdote, né, você está insultando o sumo sacerdote, Paulo ele se defende de novo. Ele usa agora de outro artifício para se defender. Ele usou a consciência dele, dizer que olha, eu tenho uma consciência limpa diante de Deus, e agora ele usa outro artifício. É importante que a gente entenda que a maior honra da vida de Paulo, aquilo que ele se orgulhava, por assim dizer, era de ser um cristão, de ser um apóstolo de Cristo. E todas as outras honras ele menospreza, ele considera como nada em comparação a essa de ser apóstolo de Cristo. Em comparação, na verdade, todas as outras honras comparadas com ser servo do Senhor, com ser apóstolo de Cristo, essas obras eram consideradas como trapo de imundícia. Essas honras eram consideradas como trapo de imundícia por Paulo, como esterco.
porque ele sabia que Cristo era a maior honra que ele tinha. Só que Paulo, em algumas ocasiões, ele faz uso também das suas outras honras, da sua posição ali diante dos fariseus, porque eles eram úteis. Paulo era um cidadão de Roma e isso serviu, na verdade, para salvar. No capítulo anterior, serviu para evitar que ele fosse açoitado ali pelo tribuno, como se ele fosse um vagabundo qualquer. E aqui, por ele ser um fariseu, ele vai mais uma vez se salvar de ser condenado pelo Sinédrio, como um apóstata da fé. Então Paulo ele faz uso dessas honrarias que ele tem também para se livrar de certas situações, né? Isso não é errado. É muito coerente da nossa parte nós também usarmos da nossa posição para defender a causa de Cristo, para defender, para que a gente possa se defender de alguma acusação injusta. Nós não devemos achar que isso é errado, não. Isso é correto. E Paulo faz isso aqui, Paulo nos mostra isso aqui. Enfim, amados, toda a situação que estava se desenhando ali, que estava acontecendo, era uma situação muito acalorada, era uma discussão entre fariseus, saduceus, e o clima ali estava extremamente pesado, extremamente tenso. Paulo, ele não tinha para onde sair, apesar dele se defender, mas Paulo estava num beco sem saída. As chances de Paulo se salvar, mais uma vez, eram mínimas. As chances de Paulo se salvar, mais uma vez, eram mínimas. Os justos, meus amados, eles vão passar por muitas dificuldades. De um modo ou de outro, eles vão passar por dificuldades. Mas o importante é nós sabermos que o Senhor nos livra de todas essas dificuldades, de todas essas angústias. E foi exatamente nesse momento de angústia aqui de Paulo, onde ele não tinha para onde sair, que o Senhor aparece a Paulo. Ele aparece a Paulo e diz: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ali naquela noite onde Paulo estava sem saída, sendo acusado de todos os lados, o nosso Senhor se coloca do lado de Paulo. Na hora ali mais tenebrosa, na hora mais escura, Deus se apresenta ali junto a Paulo, seu arauto, junto a Paulo, seu mensageiro. E esse foi o maior encorajamento que Paulo pode ter recebido para prosseguir, na verdade, firme, forte na luta ali diante daqueles homens, na presença de Jesus. Naquele momento ali onde Paulo provavelmente deveria se encontrar abatido, provavelmente, desanimado, Deus vai e aparece e diz a ele: coragem, te anima. O destino de Paulo, o teu destino, Paulo, não está nas mãos dos judeus ou dos romanos. Está nas minhas mãos, nas mãos de Deus. Amados, nenhuma força existente na terra nos encoraja mais do que receber umas palavras dessas de Cristo. E nenhuma força na terra também pode pôr um ponto final no teu ministério, na tua luta para proclamar o Evangelho. Nada pode pôr um final nisso, enquanto não se cumpra o propósito de Deus, o nosso Pai, na tua vida. Nenhuma força poderia pôr fim ao ministério de Paulo ali. Não era o fim ainda. Era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma e ele testemunhasse lá. E com a mesma ousadia que ele já havia demonstrado antes. E ninguém ia deter Paulo até que esse propósito fosse cumprido. O que eu tenho para dizer para você hoje, que é líder, pai de família, saiba que nada pode pôr fim ao teu propósito. O propósito que Deus colocou na tua vida. Enquanto esse propósito não se cumpra. Dificuldades virão. Certamente virão. Tropeços, talvez. Mas saiba que sempre Deus estará te encorajando, assim como fez com Paulo. Levanta-te, coragem, tu ainda tem um trabalho a fazer. Então que Deus possa te abençoar, meu amado. Segue firme, segue forte, crendo que Deus está a todo tempo te dizendo: coragem, prossegue, não terminou ainda a tua luta, não terminou ainda a tua missão. Fiquem com Deus, nos vemos na próxima semana.